Ok, nos comandos aqui da X32 eu tenho aqui para equalizadores, eu tenho 4 bandas de equalizador por canal, tá? De instrumento. Então eu tenho agudo, médio grave e grave. Então, primeiro eu venho aqui e seleciono, tá? Apertando esse botão aqui, ó, ele vai mudando aqui, ó, entre os 4, tá vendo? Tem o mesmo nome, não tem como errar, tá? Então vamos supor, escolhi o médio agudo, tá? Então aqui eu tenho o ganho dessa frequência médio agudo e aqui a frequência. Então aqui, ó, girando aqui, o médio agudo que é o roxinho, tá vendo? Eu tô selecionando a frequência. Selecionei a frequência, vou dar um ganho. Subi no ganho, ó lá, subi o ganho. Ou dou o ganho, ou eu corto o ganho, né? Para baixo ele tira, e para cima. E aqui no quadradinho vai me falando tudo, ó. Mais 4 dB, mais 5 dB. Quando normaliza é 0. Não tô nem colocando, nem tirando. Certo? O Q, ele serve para quê? É a largura de banda, tá? Então vamos supor, vou dar um ganho aqui e aqui eu vou aumentar. Né? Chama de filtro Bell, de sino, né? Lembra um sino, ó, tanto para cima, reduzindo o ganho para baixo, ó. Ganho aqui, tá vendo? Ó. Ó. Beleza? Aqui do lado eu tenho os modos, né? Que aqui ele já tá em Bell. Aqui é um Bell mais largo, tá vendo? O desenho já mostra pra você. Aqui ele não muda mais porque as frequências do meio, que é o médio grave e o médio agudo, eles ficam presos só nessa. Mas se for pro canto aqui, ó, no agudo, vamos lá, ele me dá mais opções. Então aqui eu tenho o shelving. O que é shelving? É prateleira em inglês, tá? Ou seja, se eu escolher aqui, ó, uma frequência, vou escolher aqui, ó, 7K praticamente, ó. Escolhi o 7K. Quando eu subo o 7K, ó, em shelving, ó, o que vai acontecer? Ele vai subir todo mundo, ó, vou vir um pouquinho pra cá a frequência, ó, ele sobe todo mundo a partir da frequência que eu selecionei, ó. Por exemplo, ó, 3K, ele tá subindo todo mundo a partir de 3K. Ou descendo, né? Se eu descer o ganho aqui, ele desce, tá? Então por isso que ele chama prateleira, né? Que ele faz tipo uma prateleira mesmo, tá? Então eu posso escolher entre ele, posso escolher o high cut, né? Que o nome já tá falando aqui high cut, que serão cortes de agudos, um filtro de agudos, tá? Consigo o bell também, que é o mesmo que eu mostrei agora, do médio agudo, ó. Tá vendo? Faz uma montanha também, um sininho, né? E é isso. E quando eu vou pro filtro de graves, ó, é a mesma coisa, só que aqui ele faz o bell, só que ele faz o low cut, tá vendo? Faz um low cut aqui e o shelving aqui, que é o de prateleira também, só que pro lado do grave. Ah, Hudson, por que ele faz um low cut se a gente já tem o low cut aqui da mesa? Boa pergunta. Só que tem uma diferencinha aqui. O low cut da mesa, ele vem até 400, ó. Puxei tudo, ó. 400, tá vendo? Aqui. Agora eu vou desligar ele e vamos supor que eu queira um filtro além dos 400. Ó, selecionei o... Eu venho, ó, ele vem mais, ó. Ele vem tudo. Então essa é a diferença, tá? Se eu quiser usar um filtro, um low cut além dos 400, eu posso usar o low da mesa, colocar ele na opção de low cut e vir trazendo, tá bom? Então esses são os comandos do EQ da X32 aqui, quando se refere a equalizador. E aqui eu ligo e desligo o equalizador. Fala galera, nesse vídeo aqui, vou falar um pouquinho sobre equalizadores, tá? É um vídeo rápido, não vou me alongar muito, só para dar algumas dicas aí de mixagem, né? Para pessoas que não têm muita noção de equalização, que frequências mexer e tal. Tô usando aqui uma X32, tá? E o legal da X32 é que a gente vê aqui que ela, para simplificar para vocês de uma forma um pouco visual também, sobre frequências, né? A gente vê aqui que a gente tem de 20 Hz a 20.000 Hz, que é o 20K, né? O K significa 1000. Tá? Então, o que significa isso? Que é o ouvido humano, ele é capaz de ouvir de 20 Hz a 20.000.
É lógico que com o tempo a gente vai perdendo, às vezes, um pouco das extremidades, né? Geralmente, do grave, principalmente dos agudos, né? Mas é que o nosso espectro de audição está dentro desses parâmetros aqui. E o ouvido humano, ele começa, a região onde mais a gente escuta, né? O pico de ser mais alto, geralmente é aqui perto do 3K. Tá? Então a região de médios, porque é a região da fala, tá? Assim como os animais, os seres humanos, eles se comunicam na região da sua fala, também é a audição, tá bom? Então esse ponto aqui é onde a gente escuta mais forte, onde tem mais energia, né? E o legal é que assim, conforme a gente vai se afastando desse ponto, né? A gente vai perdendo a pressão sonora, né? Então, quanto mais grave vai ficando, mais a gente vai perdendo, né? E mesma coisa para os agudos. Então, porque, por exemplo, um agudo de 10K, ele é mais macio, 12, 16, enfim, ele é mais macio que o de 4, 5, 6, né? Porque quando vai chegando aqui o som, a gente vai começando a deixar de ouvir, né? Então, consequentemente, ele vai ficando um agudo mais macio. Mesma coisa os graves, né? Então a gente tem bastante energia aqui em 200 e tal. Quando vai chegando 180 aqui pro subgrave, a gente vai perdendo, né? Então ele vai ficando cada vez mais sub até virar praticamente uma energia que a gente sente, mas não escutamos, né? Só simplificando mais ou menos como é que funciona as frequências. E os instrumentos, cada um tem o seu range de frequência, tá? Então eu vou passar uma música aqui, uma multitrack. Vou começar do bumbo e a gente vem passando. Eu deixei já as frequências meio que pré-selecionadas já, pra gente não perder muito tempo em começar a levantar as frequências, porque a ideia aqui é meio receitinha de bolo. Lógico que vocês vão chegar aí na igreja de vocês e o negócio é testar, até porque cada instrumento, uma bateria, às vezes um bumbo de bateria que se comporta de uma forma e um outro bumbo se comporta de outra, às vezes fundamental muda. Às vezes um bumbo é mais grave, outro bumbo é mais agudo, enfim, questão de pele, então tudo tem suas particularidades, tá? Esse bumbo, você vê que eu fiz muito importante, tá, na equalização, é a gente mexer com os low cut, tá? Fazer a limpeza. Ah, Hudson, mas o bumbo é um instrumento grave, mesmo assim eu tenho que usar o low cut? Sim, você tem que usar o low cut. Aqui, por exemplo, eu tô fazendo um low cut em 41, tá? Porque dali pra baixo, uma coisa que instrumentos assim normais, nada que seja sub, música eletrônica, essas coisas, não é muito interessante para nós, tá? Então aqui eu tenho um low cut aqui em 40, tá? Ó. Você vê que se eu tirar o low cut, pode ver que ali, ó, mais ou menos um pouco depois do 40, ele naturalmente já não tá tocando naquela região, né? O que tá chegando no 20 ali, ó, é mais sujeira. Tá, o legal da mesa de som é que a gente já tem um RTA, que a gente consegue meio que visualizar isso, tá? Então aqui, beleza, tô limpando alguma coisa, tá? Olha só, esse é o bumbo cru, tá? Do jeito que foi gravado, ó. Tá, então eu coloquei graves, vou colocar aqui o EQ, vou ligar. Ó, agora eu liguei o equalizador, certo? Você vê ali que nos graves, ali na frequência de 188, eu subi em shelving, tá? Shelving é quando é prateleira, tá? Como a gente viu no guia anterior aí, na mesa de som que eu mostrei agora no começo do vídeo, é a prateleira, né? Se você em inglês, prateleira, ou seja, a partir da frequência que eu escolho, ele vem subindo todo mundo junto. E quando é o bell, que é o sino, ele sobe só aquela montanha para cima ou para baixo, tá bom? Então aqui eu subi em shelving. E os agudos ali tá em 5K e pouco ali, eu subi um pouquinho os agudos, tá bom? Por que os agudos? É legal você ter essa referência do quicado, do bumbo, para ele poder marcar, tá? Depois quando tiver todo o bolo aqui junto, vocês vão ver que o bumbo ele dá aquela marcada, tá? Então não é só grave, né? Pro ao vivo é legal a gente colocar essa quicada para ele dar aquela... para ele soar bem e se destacar no meio dos outros instrumentos, tá bom? Esse é o som da caixa. Sem estar equalizada, tá? No caso aqui só tá o low cut aqui, coloquei em 1,68. Ah, por que eu coloquei 1,68? Porque é o som da caixa, ó. Pra baixo dela ali não tem mais nada, tá vendo?
Então o que vira ali é sujeira de bumbo, algum barulho. Então eu já fiz essa limpeza, tá bom? Ó, esse é o som da caixa, é uma caixa que soa legal, tá? Então eu dei um boost ali em 403, tá? Pra dar um corpo, e dei um agudinho ali em 10K pra ela dar uma pintada, tá? Então vai ficar assim. Sim, aqui. Com aqui. Hi-hat agora, tá? Eu joguei ele um pouquinho pra esquerda, tá? Mas aí você pode deixar no meio também, enfim, isso daí não tem regra, tá? Eu joguei um pouquinho pra esquerda, que é a percepção do baterista, né? Ouvindo o hi-hat, o chimbal na esquerda. Né? Você vê que eu cortei em 400, porque é um prato, não tem muito nada interessante abaixo dessa frequência, tá? E a equalizada que eu só dei ali um agudinho em 10K, tá? Que vai ficar assim. Sem. Vê que é bem sutil, tá? Ok. E os overs, mesma coisa, tá? Sem o que? Realmente é só pra dar aquele agudinho, não dá pra dar mais, ó. Beleza, agora falando de tons. Tá com o tom 1 e o tom 2, que é o primeiro tom e o surdo. Tá, você vê aqui que eu equalizei aqui, eu dei um agudo em 5, 6K praticamente, tá? Puxei um pouco daquele agudo, que seria o agudo mais forte, tá? Um pouquinho mais para trás, tá? E o grave ali tá em 160, 164, 165, tá? Você vê que o surdo eu dei um pouquinho mais de grave, tá? E o low cut em 82 os dois, tá? Não liguei ainda o equalizador, vou ligar agora, vamos lá. Ó, ligado. Ó como ele fica mais interessante. Pintaram mais, né? Desligando, ó, sem equalizador. Ligando, ó. Ficou mais interessante, né? Meia lua. Fiz um corte em 400 também e coloquei um agudinho pra ela, ó, para dar aquele tchanzinho. Aí. Beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês a bateria toda tocando. Vamos lá. Essa é a bateria tocando, tá? Agora a bateria sem o equalizador. Agora a bateria com o equalizador. Fica de que diferença faz um equalizador, né? Tá. Pulando por baixo aqui. É que eu não fiz muita coisa, mas dá pra gente deixar ele mais interessante.
puxar os agudos aqui, ó, mais ou menos em 6K. Graves aqui mais ou menos em 100. Legal. Já um baixo que tá equilibrado. Inclusive tem umas arranhadinhas de agudo bem legal. Sem equalizador. Baixo é um instrumento grave, né? Você vê que eu puxei um agudo mais para trás, mais recuado, tá? Agora as guitarras. A guitarra, já coloquei um low cut ali 104, 104. Os quero que ela pinte um pouquinho mais, que eu faço. Vamos lá, vou dar um agudinho nela. Guitarra, talvez não tão legal o agudão dela. Ó, onde ela tá soando legal ali, deixa eu voltar aqui. Ó, essa região aqui, ó. A gente tem o vermelho, onde tem mais energia, tá vendo? Pode aproveitar essa região. Cuidado para não perder a mão um pouco. Graves. Ligando aqui. Ligando. Legal, né? Agora temos os órgãos aqui. Cortei em 128. Vamos supor que eu queira aquele som um pouquinho mais interessante. Vamos lá. 8 dBs aqui. São instrumentos assim que é mais para ele aparecer mais no bolo, tá? Porque ele já vem meio pronto, né? Nada de problemático, né? Dificilmente vai ter problemas com o teclado, né? Então, tem que ser muito... Sempre respeitando a dinâmica da música, né? Porque o órgão tá baixinho nessa parte que eu vou lá aumentar. Não, tá. No momento é pra ele tocar baixinho. Pianos aqui. Mesma coisa, eu posso em 10K. 10K é uma frequência muito boa pra gente dar uma brincada, porque ele é suave, tá? 12, 16. Ele é suave, ele é tranquilo. Ó, o agudinho veio mais, tá vendo? Veio mais dobrado no ouvido. Agora falar um pouco de um ponto crítico aqui, que é voz. Essa voz ela foi gravada um pouco anasalada, tá? Ó. Eu fiz um low cut ali 144.
um EQzinho aqui, vamos ver. Pode atualizar. Tira um pouco do ardido do médio, né? Você vê ali que em 957 ali tirei um pouco. Coloquei um gravezinho para dar um corpo. E dei um agudinho. Lembrando que assim, voz é uma coisa muito particular, né? Que é uma coisa que a gente mexe muito, porque de pessoa para pessoa muda bastante, né? Alguns vão ter a voz encorpada, outros vão ter a voz mais magrinha, mais aguda, né? Então, tem gente que fala que não se equaliza a voz, né? Se equaliza sim, mas não de uma forma exagerada, como muitas vezes a gente faz com instrumentos, né? Se você está tendo que mexer nas vozes de uma forma muito exagerada, alguma coisa está errada, tá? Ou seu equipamento aí, seu PA, a afinação do seu PA não está muito dentro, tá? Do que chama de equilibrado, né? Uma resposta mais plana, tá? Ou o microfone pode ser que seja um microfone bastante ruim, tá? Que você tenha que ficar compensando isso, entortando bastante aí no equalizador, tá bom? Porque, assim, como eu falei, cada pessoa tem suas particularidades com a voz, né? Então a gente tenta deixar a voz da pessoa mais interessante. Se é uma pessoa que está pregando, né? Que a gente tenta deixar aquilo um pouco encorpado, interessante, de uma forma que não vai cansar muito o ouvido das pessoas. Se tiver alguma imperfeição nessa voz, tipo, muito anasalado, ou muito agudo, muito grave, a gente vai compensar tirando, né, essas sobras, tá, e deixando o mais linear possível, para cansar menos o ouvido da pessoa. E quando a gente está falando de música, um pouquinho mais complexo, né, a gente já pensa em deixar a voz atraente, sim, só que ela tem que estar em evidência, tá? Eu gosto muito de, quando eu faço minhas mixagens, a voz para mim é a principal personagem numa música, tá? Então ela tem que aparecer, sobressair mais que tudo, tá? A voz principal, tá? Então às vezes até as meninas aqui da mídia até falam, nossa, a voz tá bem pra frente, tá? Eu falei, não, é assim mesmo. Então, mas é um gosto meu, tá? Eu não gosto de voz na música enterrada no meio da mix, meio que lá brigando com os instrumentos, não. Eu gosto dela realmente bem evidente, bem na cara mesmo, tá bom? Uma música sem equalização. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal.